Muito bom dia, 8 horas mais 6 minutos, 8h06 na manhã dessa terça-feira, hoje 12 de abril de 2016, para o primeiro jornal da Tirol FM com o Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos. Seu conhecimento fará a diferença. Colégio Teutônia 37624040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Na manhã de hoje recebemos o nosso espaço de entrevista aqui na Tirol FM o ex-prefeito de Teutônia, Ricardo Brenstro. Ex-prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Tirol. Bom revê-lo. Da mesma forma, depois de um bom tempo, né? Nessas idas e voltas de profissão, a gente acaba nos encontrando por aqui, por ali na cidade de Teutônia, mas cada um seguindo seu caminho, né, prefeito? Verdade. Prefeito? Eu quero até agradecer o espaço, e não é por falta de convite, vocês têm me convidado, mas pelo fato de eu até ter saído um pouco do cenário político, né? E eu quero cumprimentar vocês, porque eu sei que vocês leram uma notícia que interessa certamente a todos os ouvintes, e estão me dando esse espaço para a gente até colocar a nossa versão, né? Até porque um outro veículo, e eu tenho sido atacado por alguns veículos que fazem notícias maldosas, tendenciosas, como foi essa deste Jornal de Lajeado, não tem essa imparcialidade, são totalmente parciais e divulgam a notícia conforme a receita que eles têm em cima da pessoa que é escolhida. Falando neste cenário, ex-prefeito Ricardo Brenstro, acabaste de citar o nome, o cenário, né? E ontem tivemos uma votação, esse processo moroso que parece que vai andar o ano de 2016 todo. Qual é a sua opinião como um ente político, como uma pessoa que hoje faz parte de um partido que é oposição ao governo federal, o PSDB? Qual é que é a sua análise enquanto partido, enquanto pessoa? Pois olha, como uma análise política partidária, mas eu até preferia fazer uma análise como um eleitor, como um brasileiro, como é a grande maioria. Eu fico imaginando como deve pensar o eleitor, né, no momento que ele vê, né, todo esse quadro, né, todos os veículos mostrando a roubalheira que ocorreu no governo PT, mas ao lado do governo PT está o PMDB, que esteve já no primeiro mandato, ao lado da Dilma, foram reeleitos, e aqui não vou nem entrar no mérito de que forma foram reeleitos, e agora me parece que começou o balcão da negociação. Eu tenho certeza, e ontem foi uma decisão da comissão especial, que deu andamento ao processo do impeachment, e aí já dá para ver a postura de alguns partidos, que certamente vão ser convidados para sentar na frente desse balcão, e pode ter certeza, Vini e ouvintes, muitos deputados vão dar o pior voto. O pior voto é aquele quando você se omite, quando você não vai. Eles vão alegar desculpa que o avião furou o pneu, atrasou, ou porque tinha aniversário da sogra, ou da mãe, ou da avó, né? Esse é o pior voto, aquele político que se omite, que não vai votar. E sim, né, a gente espera coerência dos parlamentares, né, que tem esta missão de conduzir esse processo, né? Nós do PSDB, lógico que a gente está torcendo pelo impeachment, mas acima de tudo está torcendo para que o país saia dessa crise, porque me parece que não se vê expectativa a curto e médio prazo, né? Com índices péssimos de popularidade, mas isso não é o pior. O pior é unidades de saúde fechando, inclusive no nosso município, pela alegação de falta de recursos, porque na verdade há um sistema muito centralizador. Os recursos ficam muito centralizados na esfera federal, e esse sistema também teria que ser reformado, né, numa das muitas reformas que o país precisa passar. A reforma política, na verdade, ela acontece, mas ela sempre contempla os que estão no poder. A reforma da Previdência, enfim, tantas outras. O empresário não está mais investindo e logo a receita está caindo, né? E aí os municípios são os mais atingidos porque eles ficam com a menor parte do bolo tributário. Ex-prefeito Ricardo Brenstro, toda vez na Câmara de Vereadores de Teutônia, que é algum dos seus vereadores, dos que fazem parte do seu partido, eu cito aqui Marquinhos de Brentano, outros que fazem parte da bancada oposicionista do governo municipal, citam alguma coisa relacionada à dívida, vem os vereadores da situação, né? E citam a dívida que o senhor teria, assim como citou aquele jornal também, uma dívida, segundo o vereador Pedro,
de R$1.700.000. Ele bateu na bancada na última sessão, levantando um papel, uma folha, mostrando a dívida, gritando aos quatro ventos que um dos prefeitos está pagando, que é o caso do Silvério. Que ação é essa e que processo é esse o qual o seu nome está sendo citado, esse prefeito? Bom, como eu falei na introdução, esse jornal A Hora de Lajeado, publicou uma informação que é um fato. Houve uma decisão de primeiro grau da justiça local, ou logo ela é da juíza local, ela cabe recurso. Eu já tive outras situações semelhantes e nós revertemos essas decisões, e assim como acredito que também esta vai ser revertida, porque os fatos são em relação às contas de 1999. E esse vereador sabe muito bem disso. Até porque o que eu estranho dessa postura do Pedro Cunha, desculpa, eu não lembro o sobrenome dele, esse vereador do bairro Lescud, que me parece que num ato de um gesto de quero-quero está querendo desviar do assunto que os moradores do Lescud estão o questionando, porque ele, o vice-prefeito e o prefeito fecharam a unidade de saúde, né? Talvez é por falta de recurso. E ele tem me criticado muito, esse vereador Pedro, mas essa postura do PMDB, ela já é mais ou menos igual a nível nacional. Talvez ele deveria explicar as posturas, enfim, o comportamento do Cunha, que é aliado dele, mas ele me escolheu, né, para me atacar. E vamos aos fatos, né? Se trata basicamente de duas questões. É de um aditivo que foi feito numa obra asfáltica lá no início do meu governo. Só que esta obra asfáltica, o processo iniciou no governo do Elton Klepka. Eu não vou fazer como está fazendo este vereador, porque até pouco tempo atrás eram os 3 prefeitos que eles queriam crucificar. Inclusive nas eleições passadas, que eles acabaram vencendo as eleições por uma pequena margem, devolvam o dinheiro, usavam o plural. Agora é o singular porque é conveniente para eles. Assim como nas eleições de 2008, este mesmo PMDB, que lá em 92 decidiram, eu já era para ter sido pré-candidato ou candidato a prefeito, este mesmo PMDB de Teutônia decidiu em apoiar uma candidatura única. E eu fui derrotado dentro do diretório, porque era conveniente a eles, naquele momento, apoiar a candidatura única. Este mesmo PMDB, liderado pelos mesmos maestros, agora escolhe um ex-prefeito que teve a coragem de fazer uma obra muito importante, que era uma obra bastante polêmica, porque ela iniciou em 96 e foi paralisada pela questão do processo da emancipação. E aí, quando nós assumimos, o Alcido Lindemann e eu, né, nós resolvemos dar continuidade a essa obra. E a empresa condicionou, pelo fato dela ter ficado muito tempo parada, né, e aí entra chuva, mau tempo, a empresa exigiu um aditivo. E talvez foi ali o erro administrativo. Mas eu quero que o vereador Pedro prove que eu embolsei 1 centavo desta obra ou desse asfalto. Aliás, eu digo para o vereador Pedro que ele compare aos preços, corrige esse asfalto da Paysandu, corrige e compara com os preços que o governo dele está pagando nos dias de hoje. E aí sim, talvez vai se chegar a algumas conclusões. Conclusões, porque só uma empresa fez todos os asfaltos nesta gestão onde o Pedro faz parte, né? Porque é conveniente a ele me criticar. E a outra questão se refere aos funcionários que nós demitimos, né? E aí o jornal faltou com a verdade, colocou lá que era CCs. Na verdade é o regime que o ex-prefeito Elton e também o ex-prefeito Silvério contratavam, era o regime CLT. E eu não estou aqui querendo fazer o papel que o vereador fez. Não cabe a mim julgar os atos dos ex-prefeitos, porque agora é conveniente para eles, eles não falam mais no ex-prefeito Elton, porque talvez a consciência deles esteja muito pesada, porque o criticaram muito, e a gente sabe que o Elton teve acertos e certamente teve erros, mas pelo fato dele não estar mais conosco, agora eles esqueceram um dos ex-prefeitos. O Silvério, porque eles querem a aliança com ele, e eles têm essa expectativa, mas num passado bem recente, quando foram julgar as contas do Silvério, pisaram na cabeça do Silvério e tornaram ele inelegível. Agora esses mesmos maestros do PP e do PMDB querem
absolver o Silvério, ou querem voltar atrás numa decisão, certamente porque a consciência deles deve estar muito pesada. E assim eu convido o vereador Pedro, ele pode olhar o processo e ele procure os funcionários, todos eles, se algum desses funcionários afastados, que nós afastamos a partir de 97, devolveu ou repassou 1 centavo para esse que está usando esse espaço nobre aqui na Rádio Tirol. Ex-prefeito, o valor, em termos de valores, tem surgido muitas cifras por aí. O que é a realidade? Me parece, eu até vi a notícia com bons olhos, porque na eleição passada falavam 2 milhões. O Pedro fala 1,5 milhão. Este jornal fala em 570 mil. Na verdade, o que aconteceu no aditivo foi o valor de 100 mil reais. Não foram 22% ou 25%, porque o aditivo é permitido até 25%. E na época, o que foi pago é mais ou menos 100 mil, que dava mais ou menos 10%. Eu não tenho esses números aqui na ponta da língua, até porque você pode ver que eu não tenho o processo em mãos. Mas nós já entramos com o recurso, esse assunto já foi amplamente divulgado e debatido nas eleições passadas. Deram uma trégua, porque agora começou o período pré-eleitoral, agora é interessante, é conveniente. E eles querem tanto este jornal, como este vereador e outros vereadores que têm feito inclusive panfletos, né, ou pelo menos distribuído, não estou dizendo que eles fizeram panfletos, têm se preocupado em divulgar, mas os números estão na internet, basta você acessar o site do Tribunal de Justiça e olhar. Ou a Câmara de Vereadores tem os números, assim como a Câmara de Vereadores tem os números das obras asfálticas feitas por eles. Em que isso... como tu recebes isso, Ricardo? Como ex-prefeito, como alguém que está envolvido, que tem o seu nome completamente linkado ao nome da política do município, até porque foi 2 vezes prefeito. Como tu tens recebido tudo isso, junto com esse momento político que nós vivemos a nível nacional e a nível municipal? Como tu tens digerido tudo isso, olhando nesse cenário que tu já citaste, né, na questão toda envolvendo o PMDB, envolvendo esse pré-eleitoral que já estamos no nosso dia a dia. Como tu tens recebido essa questão toda, Ricardo? Não, a gente vê, sempre é uma situação chata, porque as pessoas aí fora, o eleitor, que já não gosta mais muito de falar ou de ouvir falar em política, porque a grande maioria está... a classe política está desacreditada. E não, inclusive pessoas do meu partido. E aí quando vem uma notícia dessas, claramente com tendência, né? Porque o que eu fiz na época, e basta esse vereador ou qualquer outro interessado perguntar se foi pago o fundo de garantia para esses funcionários, que é um direito do trabalhador. E talvez o meu grande erro foi agir mais pela emoção, porque eu me coloco sempre no lugar, e assim como eu tenho feito na iniciativa privada, né, quando você demite um funcionário, você paga os direitos para ele. E foi isto que nós fizemos. Claro que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Talvez hoje eu não faria isso. Mas eu volto a dizer, estou com a consciência muito tranquila, né? E mesmo assim, com um orçamento no meu último ano de 24 milhões, era possível manter a unidade móvel de saúde no interior, era possível ter o posto de saúde do Alles Gut, um pronto atendimento 24 horas, uma orquestra municipal de Teutônia, né, divulgando o nosso potencial cultural, né, sem ficar lamentando e se queixando do governo federal, porque essa centralização dos recursos que eu falei no início, ela vem há décadas. É um sistema que realmente é falho, os municípios recebem a menor fatia. E foi possível manter esses serviços básicos de saúde, manter outros serviços, né, muitos até implantados no nosso governo, né, e eu não estou com a consciência pesada que houve algum desvio de recursos, assim como houve sim no governo do PMDB, né, os parlamentares do PP, muitos estão envolvidos, está provado isso com desvio de recursos, mas o que eles fazem? Barulho longe do ninho, para desviar dessa atenção. Então eu estou à disposição, não só deste veículo de comunicação, que eu quero agradecer, que está me dando esse espaço para esclarecer. Claro que a gente recebe essa notícia porque muitas pessoas, né, essa semana teve gente me ligando, me autorizou inclusive a citar o nome. Diga lá, ex-prefeito, que eu recebi o fundo de garantia na época, mesmo tendo sido meu adversário na eleição. Então esse é o lado gratificante, né? Eu até estou autorizado, mas eu prefiro não citar nomes. Mas basta olhar o processo das minhas contas de 1997,
98 e 99, e ali você vai ver que houve, sim, muitas demissões. Me parece que foram algo em torno de 186 demissões que nós fizemos, porque eram funcionários contratados pelo regime CLT, como se contrata numa empresa privada. E eu não estou aqui julgando, né, não é o meu papel, e muito menos o papel de um vereador, julgar, né, ele pode fiscalizar, essa é a atribuição do legislador, mas não julgar. Quem pode julgar é o judiciário. E nós acreditamos que nós vamos reverter essa decisão de primeiro grau, até porque cabem 2 recursos, e nós já protocolamos o primeiro recurso, assim como já foram revistas outras decisões em outros processos semelhantes a isso. Perfeito, vamos esclarecer os fatos. Estamos conversando com esse prefeito de Teutônia, Ricardo Brestro. Esse prefeito, ontem recebemos aqui em nossos estúdios, nosso departamento de jornalismo, o comunicado da Orquestra de Teutônia, né, através do seu maestro, o próprio maestro Astor esteve aqui, nos entregou em um comunicado de ruptura com a administração municipal. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque é um assunto que nos remete à cultura, à educação, à música do nosso município. Somos um município que se orgulha por ser a capital do canto coral, se orgulha pela questão cultural, se orgulha pela questão dos grandes músicos que temos, e a orquestra durante mais de 30 anos foi o principal símbolo dessa riqueza que temos no município. E ontem a orquestra cita aqui, inclusive no final do seu comunicado, esse prefeito que nós temos aqui no nosso site, ao longo dessa trajetória, para nós passou dos limites. O comunicado é o seguinte: para nós passou dos limites e foi um golpe duríssimo ao ponto de chegarmos a essa decisão, a decisão da ruptura com a administração municipal. Penso que quando você foi prefeito, quando o Silvério foi prefeito, quando o Elton foi prefeito, os outros prefeitos de Teutônia tiveram na orquestra também esse símbolo que agora rompe com o governo nesses últimos nesses últimos meses que faltam aí para se cumprir essa administração. Como o senhor vê esse extremo que chegou a nossa orquestra de Teutônia? Verdade, Vinícius. A gente vê com uma certa tristeza, até porque eu sou, durante os 8 anos, nós tivemos, logo no início, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Astor Dalfred, quando eu fui vitorioso pela primeira vez. Acho que foi nos primeiros dias do meu primeiro governo, em 97, o Astor tinha planejado aquela viagem para a Alemanha. E aí, talvez muitos dos componentes da então banda municipal, que até início do... acho que foi ali na virada do século, ou foi em 97, 98, não me lembro agora em que período, se transformou de banda para a orquestra municipal, até tendo em função a legislação para captar recurso, pela lei de incentivo. E foi um grande salto. E aí nós tivemos a primeira conversa e o Astor disse: Ricardo, você foi recém-eleito, nós gostaríamos muito de representar o município e o Brasil num festival em Grima, na Alemanha. E agora você foi vitorioso, até porque muitos achavam que eu não ganharia aquela eleição, até porque a orquestra ela iniciou em 83 na gestão de Elton Klepper. E desde então, né, todo mês ela recebia um valor que se entendia um valor justo, e até às vezes se questionava que era pouco, mas era o que o município poderia pagar, que era um salário mínimo para cada componente. E agora a gente vê com tristeza essa desculpa por parte da administração municipal, que tem hoje um orçamento de mais de 80 milhões, né, que tem aí foram criados inúmeros cargos de confiança, e, enfim. Eu não vou aqui julgar o governo porque eu não me sinto em condições de fazer esse julgamento, mas lamentamos esta decisão, né, que não houve esse consenso, no momento é uma decisão unilateral, né? Nós entramos em contato com a administração e eles receberam no mesmo momento que nós, e não se manifestaram oficialmente ainda. Obviamente que esperamos que se manifestem. Até agora não veio nada. Ontem, esse comunicado é de ontem, esse prefeito. Esperamos, né, que isso seja revisto pela atual administração, até porque a desculpa que não há recurso, acho que ela não cola nesse momento. E como munícipe, né, todas as vezes que eu falo fora de Teutônia, que eu sou de Teutônia, e a gente fala isso com muito orgulho, muitas pessoas, e você também deve ter ouvido isso, falam da nossa orquestra. E aí, como eu dizia, na época a orquestra foi para a Alemanha, em 97 primeira vez, trouxe um título, depois em 2000, 2001, lembro que nós desfilamos com essa homenagem que receberam, inclusive com o carro de bombeiros,
Enfim, né, a comunidade toda, em todos os eventos, tem aplaudido de pé a orquestra. Então não é, e eu não estou aqui comemorando isso, eu estou lamentando como ex-prefeito e como teutonense esse desentendimento, esse rompimento, ou esta, como dito pelo Astor e por todos os componentes, me parece que a nota é assinada por todos. Maestro e componentes. Eles se sentem como se foi um golpe. Golpe é algo muito pesado, e como se tem 30 e poucos anos de história, de sucesso, realmente é um rompimento que todos nós lamentamos. Muito bem, ex-prefeito Ricardo Brenso, do município de Teutônia, esclarecendo alguns pontos importantes. Abordamos vários assuntos, né, Ricardo? E sempre é bom ter assunto que a gente vai trazendo e o tempo passa rápido, né? Já são 8 horas e 26 minutos. Para Colégio Teutônia Educação para a Vida Toda, 37624040, cursos técnicos noturnos e carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Ex-prefeito, temos aí um ano completamente atípico, né? Com o processo de impeachment agora, logo em outubro as eleições municipais. O que dá para esperar de todo esse processo? Já falamos do processo federal, já falamos também desse processo eleitoral que teremos nas cidades, mas em rápidas palavras, o que dá para esperar deste ano que já estamos em abril e vai tocando, né? Logo já estaremos em outubro. Verdade, o que nós esperamos, né, que tudo passa amparado pelo processo democrático, tanto na esfera nacional, né? A gente hoje acompanhei no noticiário de manhã cedo, né, que o nosso governador, que passa por muita dificuldade, eu fiz parte do governo, né? Eu achei até que você ia me perguntar sobre o governo Sartori. Eu aliviei porque eu tenho batido muito, por isso que eu aliviei. Eu tenho criticado muito. Eu acabei de falar aqui que ele conseguiu uma vitória, desculpa te interromper, Ricardo, antes de você entrar aqui nos nossos estúdios, que ele conseguiu uma liminar para pagar a dívida da União com juros simples, o que é uma vitória. Eu acabei relatando também, mas eu tenho sido um crítico assíduo dessa Eu vi num outro veículo agora de manhã, eu parei num posto de gasolina, e assim como eu vi a notícia também num outro veículo de comunicação da orquestra, né? E rapidamente eu vi isso e eu vejo que ele está fazendo um grande esforço, mas que o sistema, e realmente você comprometer 13% estava comprometido com a dívida, e aí acaba acontecendo isso que está acontecendo, o professor insatisfeito, brigadiano insatisfeito, né? Mas eu já fiz parte num governo anterior, sei dessa estrutura pesada que é, desse fardo que é governar um estado, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo, né, não fazendo parte desse governo, mas a gente torce, né, que os gaúchos saiam vitoriosos desse processo, assim como nós torcemos que, independente se saiu o impeachment ou não, eu particularmente acho que não vai ser aprovado. Eu acho que o dinheiro vai pesar mais forte lá em Brasília, e assim também no nosso município de Teutônia. Vamos ter uma eleição, nós temos um pré-candidato que já é bem conhecido, já, né, fez uma excelente votação nas últimas eleições, e a gente espera que o povo possa optar, decidir livremente, sem pressão, né, sem compra de voto, né, e sim vendendo uma esperança de dias melhores para os nossos munícipes. Ex-prefeito, grande abraço, até uma próxima. Obrigado. E com ele nós terminamos o primeiro jornal de hoje, agradecendo a sua audiência. Primeiro jornal para o Colégio Teutônia e Carnes Temperadas Dália. Nós estaremos de volta logo mais às 11 horas e 15 minutos com o Toque de Letra. Vem aí o JD para comandar a programação musical da Tirol. Um grande abraço, primeiro jornal retorna amanhã às 7h30. Até lá!